Mas abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 8. Enquanto você abre, eu preciso dizer para você que a história de Caim, ela retrata, ela traz um tema que é muito comum: rivalidade entre irmãos. Eu comecei a pesquisar essa semana temas na cultura pop, na cultura clássica, que retratam essa ideia de rivalidade entre irmãos. Encontrei algumas coisas que você certamente conhece. Por exemplo, na Bíblia, a gente tem alguns irmãos que rivalizaram entre si. José e seus irmãos, a mais conhecida, Jacó e Esaú. Nós temos também Isaac e Ismael, Salomão e Adonias, Absalão e Aminon, Marta e Maria. Ok? Tinha intenção de falar de alguns, mas não foi possível. Em outro momento, quem sabe. Mas na cultura pop a gente tem também. Eu cresci década de 90. Eu decorei todas as falas de um filme, Rei Leão. Scar e Mufasa. Recentemente lançaram uma atualização do Rei Leão, também rivalidade entre irmãos. Quem gosta do universo Marvel, Thor e Loki, outra rivalidade. Quem cresceu, década de 80, os oitentistas, vai se lembrar da Ruth e da Raquel, Mulheres de Areia, outro tema sobre rivalidade entre irmãos. Quem gosta de leitura ou de literatura, os irmãos Karamazov, de Dostoiévski, Hamlet de Shakespeare, Claudio e Hamlet também, irmãos que brigavam entre si, um era adotado, enfim. Então, esse tema, essa temática, ela percorre toda a nossa vida, a nossa cultura, mas... Perdão, desculpa. Mas também percorre a mitologia. Mitologia grega, mitologia romana, que basicamente uma segue na esteira da outra. E me deparei com uma história que você conhece, já ouviu falar no tempo de escola, que é a história do Rômulo e Remo. Eles eram dois irmãos, gêmeos, filho do rei de Alba Longa. Alba Longa, uma pequenina cidade que ficava próxima da localização de Roma, que seria futuramente. Uma pequena cidade, este rei, avô de Rômulo e Remo, era rei desta cidade, e ele foi deposto pelo irmão dele, Amúlio. Mas o Amúlio ouviu de uma profecia de que Rômulo e Remo o matariam quando eles crescessem. Para evitar isso, acho que está um pouco de eco aqui no meu... Vocês estão ouvindo bem? Não. Sim, não. Tá, fico indeciso aqui. Ok. Acho que melhorou, certo? Boa. O pessoal da produção aqui é maravilhoso, gente. Não só do time do louvor, mas também da produção, excelente. Eu me sinto aqui quase como um rei, de tanto cuidado que eles têm por mim, por nós. Enfim, voltando. O Rômulo e Rêmulo, eles eram irmãos gêmeos, então o Amúlio planeja matá-los. Mas os servos ficaram com dó desses dois pequenos. Pegaram um cesto, passaram betume, colocaram os meninos no cesto e colocaram no rio Tibre. O rio Tibre levou os meninos e os meninos engancharam, né? Não sei se é essa expressão que usa, mas eles enroscaram ali nas folhas de figueira. E uma loba, a loba Lupa, achou os meninos e os levou para a caverna de Lupercal. Nessa caverna, ela amamenta os meninos. Você conhece essa história? Eles crescem, se desenvolvem, são adotados por uma família e agora descobrem qual era a sua origem. Com isso, eles se vingam do Amúlio, o seu tio-avô, e restabelecem o seu avô ao trono. A partir disso, eles decidem fundar uma cidade, a cidade de Roma. Viria a se chamar assim posteriormente. E eles começam a discutir, os dois, o Rômulo e o Remo, em torno de qual seria a localização da cidade, onde ela deveria ficar. Eles divergem entre si, não chegam a um acordo, decidem procurar pelos deuses. Vão até os deuses, oferecem ofertas a eles e recebem respostas diferentes. Um deles viu 12 pássaros, o outro viu 6 pássaros. Ora, se eu vi 12, então Deus está respondendo para mim. Vamos seguir a minha vontade de colocar a cidade aqui. Não, mas eu vi primeiro. Eu vi 6, mas eu vi primeiro. Vamos colocar aqui. Eles brigam, mais uma vez. Eles se agridem e o Rômulo mata o Remo. O Rômulo funda Roma. 21 de abril de 753 a.C. Mas o Rômulo não imaginava a influência que Roma teria sobre o Ocidente. Esse pedaço em que nós vivemos. Ele não imaginava que a arquitetura, que a engenharia, que a arte, que a literatura influenciaria muito a nossa forma de pensar e viver. Dizem que se Roma cair,
todo o Ocidente cai, dada a importância da cidade romana. Mas entre as principais contribuições que Roma fez para o Ocidente, eu destaco a contribuição para o sistema jurídico. O direito romano influenciou significativamente o direito de todo o Ocidente. Toda a nossa base jurídica, o nosso sistema legal das nossas leis, foi muito influenciado, ainda é influenciado, pela contribuição que os romanos fizeram às leis, à justiça. Mas quando o Império Romano começou, as bases da justiça romana estava muito ligada à retribuição, justiça retributiva, ou seja, o infrator precisa sofrer na mesma proporção em que ele faz sofrer. Aquela ideia que você conhece do talião, olho por olho, dente por dente, uma justiça retributiva. No entanto, a humanidade vai avançando em seu conhecimento, em sua moralidade, em sua ética, ela vai se tornando mais aceitável em seus costumes, ela começa a perceber que a justiça retributiva, ela não atende bem o que a humanidade precisa. Ela precisa de correções, de ajustes. E essa justiça retributiva, ela vai ganhando outros contornos e vai dando espaço para outras formas de justiça. Justiça distributiva, justiça restaurativa, justiça reparativa. E outras tantas, eu não sou da área do direito, você que é. Enfim, na minha leiguice, desculpa essa expressão, foi isso que eu consegui entender. Mas, para efeitos do nosso estudo hoje, eu quero destacar a justiça restaurativa, ok? Na semana passada, a gente viu Deus como um terapeuta. Primeiro terapeuta da história, primeira sessão de terapia, Caim, Deus. Hoje, nós o veremos como um juiz. Ele deixa a terapia de lado, deixa os psicólogos, psiquiatria, a medicina, e vamos agora partir para a área do direito. Nós vamos enxergar Deus como um juiz. Abra sua Bíblia então em Gênesis capítulo 4, vamos ler. Capítulo 4, versículo 8. Caim disse a Abel seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Verso 12, quando você cultivar o solo, ele não dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, verso 15, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor colocou um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Quando qualquer pessoa que cresceu na igreja, ou que tem alguma noção do cristianismo, quando a gente fala sobre Caim e Abel, há um fato e uma dúvida. Qual é o fato? Caim matou Abel. Todo mundo sabe isso. Caim matou Abel. Esse é o fato. A dúvida é esta: qual era a marca de Caim? Essa marca que Deus deu a Caim, qual era a marca? Algumas pessoas erroneamente atribuíram a pele, a cor da pele, e com isso muitas atrocidades foram cometidas ao longo da história. Há outras interpretações mais, talvez, esdrúxulas quanto essa, que a marca de Caim era um cachorro. Caim ganhou um cão de guarda e esse cão de guarda protegia Caim. Enfim, a Bíblia se cala em relação a isso. A Bíblia não trabalha qual era essa marca. Uma outra pessoa tão hedionda quanto as outras disse que a marca de Caim era uma tatuagem. Então todo bandido tem tatuagem. Gente, é cada ideia, cada impressão, cada insight maluco que as pessoas encontram para dizer algo que a Bíblia não disse. A Bíblia não se detém em falar qual era a marca de Caim. Mas a minha pergunta é, nós temos um fato, nós temos uma dúvida, a pergunta é: se Caim matou Abel, por que Deus ofereceu a Caim uma marca para protegê-lo?
Por que Deus protegeu Caim? Se na verdade ele deveria ser punido. É bem melhor a gente punir agora de uma vez, para dar um alerta, para dar um aviso, e impedir que a humanidade descame de vez. É necessário que a gente atribua e diga que isso está errado e o puna de alguma forma para que ele possa perceber que foi errado, que estava errado, e para que outras pessoas também percebam que isso é errado. Mas Deus não faz isso. Deus dá uma marca para ele. Deus o protege. E o porquê? A resposta para isso talvez se encontre no versículo 9. Deus faz uma pergunta a ele. Qual é a pergunta? Onde está Abel, seu irmão? Você consegue se lembrar de outro momento na história bíblica em que Deus faz a mesma pergunta? Onde está? Você consegue? Qual? Gênesis 3. Gênesis 3, Deus aparece no jardim pela viração do dia e pergunta para Adão: onde você está? Qual é a resposta de Adão? A resposta de Adão indica qual foi a pergunta de Deus. Adão responde assim: eu estava atrás dos arbustos, sim ou não? Não. Eu estou atrás de uma árvore, sim ou não? Não. Adão não responde relativa à localização. Ele responde descrevendo o seu estado. Eu estou com medo, eu estou com vergonha. Assim, a pergunta de Deus para Adão não tem que ver com geografia, com localização. A pergunta de Deus para Adão é: qual é o estado em que você está? Em que condições você se encontra? Essa mesma pergunta, a mesma construção frasal, Deus usa com Caim. Ele só acrescenta agora Abel. Onde está Abel, o seu irmão? Em que condições você o deixou? Como Abel está? Como Abel se encontra? Então a pergunta de Deus é: qual é o estado de Abel? E Caim responde: não sei. Eu mencionei para vocês há 2 semanas que a gente precisa, com essa história, deixar os nossos estereótipos de heróis e vilões e olhar para essa história como seres humanos. Caim e Abel são seres humanos como eu e você. Olha para eles com essa ótica, sob essa ótica, ok? Isso faz muito sentido agora. Caim responde: não sei. E Caim estava sendo sincero. Eu não entendi. Eu não sei o porquê ele está sangrando. Eu não sei o porquê ele morreu e porque ele se deitou e não se levantou. Nós brigamos, nós discutimos, a minha força se valeu sobre a força dele, e eu não sei, eu não entendi essa situação. Então Deus pergunta: qual é o estado de Caim? E Caim responde, de Abel, e Caim responde: eu não sei, eu estou confuso aqui, não estou entendendo o que está acontecendo. E agora você é chamado para ser o advogado de Caim. A gente estava numa sala de terapia na semana passada, agora a gente vai para um tribunal. Deus é o juiz e você é o advogado de Caim. Baseado nesta ideia que nós enxergamos aqui, como é que você o defende? Que tipo de defesa você constrói para Caim nesse cenário jurídico? Que argumentos você traria para convencer o juiz? Ora, Caim não teve nenhum precedente de morte antes de Abel. Nunca havia acontecido um assassinato. Ele não sabe que se atirar uma pedra na cabeça de alguém, vai causar uma concussão. Ou, inclusive, vai levá-lo à morte. A gente está vivendo um período da história onde a morte não havia acontecido ainda. Então ele não tem precedentes. Se ele tem um precedente em que se basear, se ele fizer, ele será punido por isso. Culpado. Fez contrário ao que não deveria ser feito. Caim não tem precedentes. Ele sentiu raiva. Foi a primeira vez que alguém sentiu esse sentimento, essa emoção, desculpa. Ele não a controlou. A força dele se valeu sobre a força do irmão dele. E Abel morreu. Não sei.
E Deus, juiz, está presidindo este tribunal. E Deus aplica a esta situação os princípios da justiça restaurativa. Versículo 9. Deus confronta Caim. Onde está Abel, seu irmão? Versículo seguinte, versículo 10. O juiz dá voz à vítima. O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Na sequência, ele responsabiliza Caim. O sangue do seu irmão foi derramado na terra e a terra abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Mas ele protege Caim. Então, ele confronta Caim, dá voz à vítima, responsabiliza o infrator e protege o infrator. Mas espera aí, proteger o infrator? Como resultado desse julgamento, Caim sai impune, Caim sai ileso? Sim, tudo bem, ele vai sofrer as consequências da terra, ele será um fugitivo, um errante, um forasteiro, mas veja, ele está saindo ileso, sem punição alguma, e para além disso, Deus está colocando sobre ele uma marca de proteção, protegendo inclusive a sua própria integridade física. Como assim? A família do Abel fica enraivecida. Como assim? Para a gente bandido bom é bandido morto. E o Senhor simplesmente deixa Caim sair assim ileso? Porque para Deus, para esse juiz que está aplicando a justiça restaurativa, o bom para o bandido não é estar morto, mas é estar vivo, para poder restaurá-lo, para poder reinseri-lo, para poder reintegrá-lo, para poder ressocializá-lo. Então a família pede explicações, esclarecimentos, e Deus esclarece. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 1, 2. Hebreus 1, versos 1 e 2. O que diz o texto? Havendo Deus outrora, ou seja, no passado Deus falou, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então veja, a resposta é, Deus está esclarecendo para a família. Qual é o esclarecimento? No passado eu falei, de muitas vezes e de muitas maneiras, de muitas formas eu fui me comunicando, de muitos jeitos diferentes, formas diferentes, linguagens diferentes, eu fui me comunicando com a humanidade. Muitas vezes e de muitas maneiras, ou seja, Deus opera e toma decisões respeitando os limites do nosso conhecimento, do conhecimento humano. Deus age, Deus toma decisões respeitando quem nós somos, de onde viemos, qual é a história que nos precede e os conhecimentos que nos embasam. Por exemplo, Caim comete um pecado, mas ele não é punido. Um tempo depois, a humanidade avança, desenvolve o seu conhecimento, aperfeiçoa a sua moralidade, chegamos em Moisés. Moisés entrega os 10 mandamentos, leis bem estabelecidas, complexas, todo um conjunto de leis, inclusive com prescrições, ou melhor, com punições prescritas. Mais um tempo, aparece Jesus. E Jesus agora no mesmo monte, como semelhante a Moisés, agora ele profere o discurso do Sermão do Monte. A lei é de dentro para fora. Ele restabelece, ou ele modifica, ou ele fala numa nova linguagem. Ou seja, Deus vai ajustando a sua forma de agir à medida que a humanidade se transforma, adaptando as suas decisões e ações no nível em que os seres humanos se encontram. Em outras palavras, Deus escreve com a caligrafia que eu e você somos capazes de entender. Deus ajusta o tom da sua voz à medida que eu consigo escutar. Deus se vale da nossa altura para poder se comunicar conosco. Deus vai caminhando à medida que a gente tem condições de estabelecer os trilhos. De tal forma que a salvação que Deus constrói conosco, ela é muito individual, particular, não é a mesma que Ele constrói para outra pessoa, porque para outra pessoa que tem uma outra história, uma outra vida, um outro trauma, um outro sofrimento, outros pais, Ele constrói diferente. Deus trabalha de forma única e particular. Por que algumas pessoas são mais abençoadas que outras?
É impressionante, Deus sempre abençoa você. Mesmo você fazendo tanta coisa errada, Deus sempre abençoa você. E eu que sempre faço tudo certo, não tenho a mesma sorte que você. Talvez porque você tenha mais predisposição para se evadir. Não sei, estou conjecturando. Por que outras sofrem mais que outras? Desculpa a redundância. Porque Deus trabalha de forma diferente para cada pessoa. Ele opera respeitando os limites do conhecimento humano, entendendo que a moralidade de uma pessoa é um processo que se constrói ao longo de um período de tempo. Assim, ele não age como um juiz impaciente, severo e punitivo, mas compassivo, longânimo e misericordioso. Ele trabalha conosco de formas individuais. Cada um de nós. Ele não vai agir com os seus filhos da forma como agiu com você. Ele não vai agir com você da forma como agiu com seu marido ou com a sua esposa. E aqui vem a ideia do testemunho, né? Não sou contra testemunho. Não sou contra testemunho. Mas a gente ouve testemunhos com muita frequência e está tudo certo. Mas imagina que você ouve um testemunho de alguém que foi curado. Mas aí, sentado, tem uma pessoa que não foi curada. Opa, peraí, Deus não funciona para mim? A pessoa vem e fala um testemunho. E o testemunho que a pessoa trouxe tem um objetivo, uma razão. Dizer assim, olha, Deus é bom, Deus sabe amar, a relação com Deus funciona, Ele está presente, Ele está atuante. Mas não quer dizer que aquela receita que a pessoa seguiu vai se aplicar a você. Porque você vai ouvir o testemunho e vai aplicar essa mesma receita e não vai funcionar. Porque Deus trabalha de forma diferente com cada pessoa. Eu me lembro que há muitos anos atrás, corta essa parte depois, tá? Eu me lembro que há muitos anos atrás, um pastor estava contando o testemunho dele numa semana jovem de como que ele conseguiu a sua esposa. Eu fui para casa e fiz o mesmo. E não surgiu. Pelo contrário, veio alguém melhor, a minha esposa. Ou seja, Deus trabalha de formas diferentes. Deus não age de forma igual. Cada pessoa tem a sua história. Você já entendeu isso? Em outras palavras, a justiça de Deus não é retributiva ou punitiva, mas pedagógica e restaurativa. Nós temos limites, e Deus reconhece esses limites. Se nós temos limites, e Deus reconhece esses limites, por que não respeitar os limites das outras pessoas? Por que não respeitar a limitação da outra pessoa? O tempo corre. Pastor, você trouxe o lado do assassino, do infrator. E o lado da vítima? Quem a representa? Quem fala por ela? O que tratar sobre ela? Porque, aliás, os danos foram irreversíveis. Abel morreu. Ele não pode mais ter filhos, não pode ter um casamento, não pode ter netos. Morreu, acabou, já era, finish. E Abel, quem é que fala por ele? Eu admito para vocês que se houvesse acontecido algo com a minha família, comigo, sobretudo com a minha esposa ou com o meu filho, se eles fossem as vítimas, talvez eu não estaria em condições de falar isso que eu estou falando para vocês. Ok? Graças a Deus nunca aconteceu, mas eu reconheço e pode ser que haja pessoas aqui que passaram por isso, que enfrentaram uma situação diversa, ruim, traumática. Tudo bem. Eu quero falar sobre a vítima agora. Mas para falar sobre a vítima, eu preciso dizer para vocês que como pastor, como pregador, eu preciso ajudá-los a enxergar com a perspectiva bíblica, com a perspectiva de Deus. Essa cosmovisão bíblica não se constrói decorando vários textos da Bíblia.
mas se constrói tentando entender os motivos pelos quais Deus age. Porque Ele não age de forma igual. Ao longo da Bíblia, várias vezes Deus age de formas diferentes, enfim. Mas nesse aspecto aqui, é preciso considerar a perspectiva de Deus. Porque Caim e Abel, para nós, são duas pessoas. Para Deus, são dois filhos. Se você tem dois filhos e um mata o outro, qual é a sua reação para com o filho que ficou? Na minha cidade, vivi uma situação como essa. Mas que tipo de reação você vai viver, você vai ter com este filho que ficou? É difícil responder isso, no meu caso, porque eu tenho só um filho. Eu não tenho condições de responder isso. Não tem lugar de fala. Mas Deus tem 4 filhos. Adão, Eva, Caim e Abel. Abel morre. Ficam os 3. E Deus tem que trabalhar agora para minimizar todos os danos, impedindo que um terceiro venha a morrer. Voltando para Abel, a vítima, Deus aplicou a Caim os princípios da justiça restaurativa. Ele está reintegrando Caim. Então, ele confronta, ele dá voz à vítima, responsabiliza o infrator e o protege. Mas faltou um aspecto, você que é do direito sabe, o aspecto da reparação. Mas no caso de Abel, a reparação não pode ocorrer de forma direta, porque ele está morto. Caim pode reparar a família de forma indireta, mas a justiça humana não consegue alcançar essa reparação de forma direta e atingir Abel com isso, porque Abel está morto, o dano é irreversível. É nesse sentido, quando a justiça humana falha, entra a justiça divina, que eu chamei de justiça escatológica, ou seja, Deus se encarrega de reparar os danos de todas as vítimas que sofreram sob as mazelas deste mundo. E Joel vai dizer assim, Joel 2,25, restituirei os anos que foram consumidos pelo devorador, pelo migrador, pelo destruidor. Ou seja, o próprio Deus se encarrega de reparar todos os danos que você sofreu em virtude de um abuso, em virtude de um trauma, em virtude de um incidente, em virtude de uma perda. O próprio Deus está dizendo, eu vou restituir os anos que foram perdidos pelo devorador, graças ao devorador, ao destruidor, de tal forma que a cruz de Cristo, ela reverbera o sofrimento, o lamento, os traumas de cada pessoa, de tal forma que a cruz de Cristo é um acolhimento para cada vítima, e cada vítima encontra um lugar na cruz de Cristo, porque ele também, como vítima das injustiças deste mundo, enfrentou isso em sua própria pele. E a ressurreição é a garantia de que ele mesmo dará toda a reparação que se espera. Lucas 18, verso 6. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. O próprio Deus vai se encarregar, não sei se agora ou na volta de Jesus, Ele sabe. O próprio Deus vai se encarregar de reparar todos os danos que foram sofridos sob as mazelas e injustiças deste mundo. A justiça é restaurativa para os que ficam vivos. A justiça é reparativa, é escatológica para os mortos, para aqueles que sofrem. Deus atende Caim, Deus atende Abel. Na semana passada, me cobraram por eu não falar de Abel, por só falar de Caim. A história é dele. A história de Gênesis 4 é a história de Caim. Mas para fazer justiça a Abel, eu vou mencioná-lo de forma breve, para finalizar.
essa nossa conversa. Breve porque Abel significa breve. Pega a sua Bíblia, Gênesis 4. Se você notar, Gênesis 4 traz 7 vezes o nome Abel, mas 10 vezes a pessoa de Abel, porque às vezes aparece seu irmão, meu irmão. Então, se a gente contabilizar e somar tudo isso, Abel aparece 10 vezes no texto bíblico, aqui em Gênesis 4, ok? Dessas 10 vezes, 8 delas, Abel é apresentado em relação a Caim. Abel é apresentado em relação ao outro. Caim é o mais velho. Caim é a personagem principal. Caim é apresentado e Abel vem na esteira, apresentado em relação ao seu irmão, 8 vezes. 2 vezes apenas, 2 vezes, Abel é apresentado em relação a ele mesmo. Quando? Quando ele escolhe a sua profissão e quando ele leva a sua oferta de adoração. Em outras palavras, o que individualiza Abel é o seu trabalho e a sua adoração. A sua profissão, a forma como ele quer ser visto no mundo, e a sua adoração, a forma como ele quer ser visto por Deus. É isso que o torna como um indivíduo. E naturalmente, a mesma coisa funciona para nós. O nosso trabalho e a nossa adoração nos individualizam. Eu acabei de dizer, Deus tem formas diferentes de atuar. Mas na esteira disso, cada um aqui tem uma profissão. Se aqui houver 300 pessoas, nós temos 300 profissões diferentes. Mas pastor, eu sou advogado, meu irmão também é. Eu sou médico, meu irmão também é. Ok, mas a sua profissão é única. A sua função é única. O que você ocupa é seu. Ninguém faz como você. É único. É o que te identifica como pessoa, como indivíduo, singular, particular. Profissão. Mas a sua forma de enxergar a Deus também é única. Você enxerga Deus de uma forma diferente que eu. Sim, existem alguns pontos na teologia que são comuns, mas a forma como nós enxergamos, a forma como nós nos relacionamos com Deus é completamente diferente. Mesmo que você seja casado com uma pessoa há muitos anos, essa pessoa tem muitas ideias semelhantes às suas, mas algumas delas é diferente. A gente sofre muito por causa das nossas ideias em relação a Deus, porque elas são diferentes, simplesmente diferentes. E aí então vem a pergunta de Deus, a extraordinária pergunta de Deus: onde está o seu irmão Abel? Em outras palavras, a despeito das diferenças que vocês têm, você é capaz de ainda enxergá-lo como irmão? Sim, vocês são muito diferentes. Sim, muitas vezes vocês expõem as suas opiniões e vocês percebem que elas são muito diversas. Mas a despeito das diferenças que vocês têm, você ainda é capaz de enxergá-lo como irmão? Porque Caim passou a vida inteira, ou boa parte da vida, sabendo que o seu irmão é pastor de ovelhas. Ele não reclamou disso. É a profissão que ele escolheu. Se eu olhar para você, eu aceito a sua profissão. Socialmente falando, legal o que você faz, mas quando começa a entrar nas nossas visões sobre Deus, aí começa a ter problema. Porque as grandes discussões na vida se dá em torno de religião. O que deveria nos unir, acabou por nos separar. Tudo bem você ter a sua profissão, muito diferente da minha, mas a sua visão sobre Deus, ela não me agrada. No reino de Deus, relacionamentos são parte de um processo de transformação que Deus conduz em nossas vidas. Ninguém de nós tem uma visão perfeita sobre Deus, tem uma visão 100% correta sobre Deus. A gente vai chegar no céu e vai descobrir que muita coisa que professávamos, puxa, não era bem assim, era diferente. Ninguém tem uma visão perfeita, completa, plena de Deus. E a sua ideia sobre Deus, por mais louca que seja, por mais absurda que seja, por mais que te faça sofrer, eu estou te avisando isso para você, por mais diferente da minha, ela é sua visão.
Eu posso não viver a sua visão na minha vida, mas eu respeito você, porque independente do que você pensa, eu me importo com você, não com a sua ideia. E eu quero viver com você a despeito da sua ideia. Porque a minha ideia também não é tão assim maravilhosa, extraordinária, correta e perfeita. Sim, eu também posso estar errado. Mas independente de como você pensa, como você professa, como você age e o que você diz sobre a sua religião, eu quero permanecer com você, porque o que me importa é você, não a sua ideia. No reino de Deus, cada um deve focar em seu próprio crescimento interior, apoiando, encorajando outros, não tentando mudá-los. Porque no reino de Deus não existe controle, existe influência. Não existe correção, mas conexão. No reino de Deus não há espaço para dedos apontados, mas para mãos erguidas em louvor. Esse é o espaço do reino de Deus. O reino de Deus é para todos, para todas as visões, mesmo que muitas delas sejam equivocadas, porque Deus tem um trabalho de educação diferente para cada um de nós. Sejamos Abéis ou Caíns. E eu faço uma última pergunta para vocês. Preciso terminar esse sermão. Preciso terminar essa série. Preciso terminar essa história. Mas eu faço uma pergunta. E acho que essa pergunta, ela se levantou para mim lá no começo da série. Há 2 sábados atrás. Mas eu deixei para agora. É a última pergunta, meu último questionamento. Quem é você? Abel ou Caim? Quem é você hoje? Abel ou Caim? Pastor, eu sou Abel. Hoje eu sou Abel. Não fiz nada para ninguém, não irritei ninguém, não falei mal de ninguém, e mesmo assim estão me perseguindo, estão falando mal de mim, estão fazendo a minha vida um inferno. Ok. Então perdoe os Caíns que estão atravessando a sua vida. Se você é Abel, se você está de boa, não fez nada para ninguém, perdoe. Perdoe os Caíns que estão passando na sua vida. Mas é preciso ser honesto, porque às vezes nós somos Caim. É você que fica com raiva, é você que guarda mágoa, é você que fica irritado, é você que pensa em você mesmo, é você, a culpa é sua. E é preciso reconhecer que às vezes a culpa não é do coleguinha, a culpa é nossa. Se você hoje se vê como Caim, peça perdão. Peça perdão para o Abel. Você pode ser Abel hoje, mas você pode ser Caim. Se você é Abel, perdoe. Se você é Caim, peça perdão. Todos nós queremos ser como Abel, mas é preciso ter ousadia e coragem para reconhecer que existe um Caim dentro de cada um de nós. Eu termino com Jesus, porque se o sermão não falar de Jesus, é só uma boa palestra. Jesus é melhor que Abel. Nós somos piores do que Caim. Caim e Abel eram filhos de Adão. Jesus era filho de Deus. Caim era o irmão injusto do justo Abel. Nós somos os irmãos injustos do justo Jesus. Caim e Abel entregaram suas ofertas a Deus. Jesus é a própria oferta entregue a Deus. A morte de Abel foi a primeira morte na história. A ressurreição de Jesus foi a primeira vitória sobre a morte na história. O sangue de Abel clamou da terra por justiça. Jesus ressuscitou da terra para trazer justiça. O pecado venceu Caim. Jesus venceu o pecado. O sangue de Abel revela a nossa culpa. O sangue de Jesus revela a nossa salvação. Caim construiu a primeira cidade e chamou Enoque. Jesus
está construindo a última cidade e a chamará Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim e disse que tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você pode cantar? Você uma luz fez brilhar, cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. O amor que existe em mim. Você pode cantar mais uma vez? Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Eu vou me sentar como vocês, para a gente ter essa última conversa com Deus. Senhor Deus, essa é a nossa última conversa sobre esse assunto. A gente gastou algumas semanas conversando sobre essa personagem tão emblemática da Bíblia que é Caim. É bem verdade que ao longo da história ele foi sendo visto como esse vilão, porque de fato ele é. Mas nós também somos, porque há muito dele em nós.
por conta da nossa ética, por conta dos medos que temos, das punições, muitas vezes deixamos de fazer algumas coisas. Mas a gente sabe que o Caim que mora dentro de nós pode ser transformado no Jesus que precisa aqui habitar. A gente pede misericórdia ao Senhor, porque em vários momentos das nossas vidas a gente tem a tendência de ser como Caim, e às vezes achar que a culpa não é nossa. Temos dificuldade de enxergar quem nós somos, temos medo de admitir o que fazemos, e muitas vezes maquiamos a nossa própria imagem para parecer aceitável para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o Senhor que conhece as verdades sobre nós, o Senhor que chama de belo aquilo que é fraco, por favor, toma com as tuas mãos as nossas mãos e nos leva para a luz que vem do Senhor. Concede a cada um de nós a honestidade, a transparência, para orarmos e dizermos: sê propício a nós, pecadores, e refaça o que o pecado tem destruído em nossas vidas. Concede-nos a tua bênção para esta nova semana que vamos iniciar em algumas horas. E obrigado pela beleza da tua palavra. Rogamos e pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor. O amor que existe em mim.